Bom dia, aqui é a continuação do Romano 8. Romano 8. Eu vou dar início. Vamos ver no que vai dar. É muito grande, 39, mas vamos ler. Eu não vou falar nada agora, que é para não atrapalhar. Amém? Olha, quem tem Deus não sofre. Deus é tudo. Deixa Deus no controle da vida que não é de vocês, certo? Dependa de Deus para tudo. Só que você tem que fazer a sua parte, amém? Glória a Deus. Eu não vou falar muito, porque tem muita coisa. Então, eu ia ler só um pedacinho. Aí resolvi fazer outro vídeo. Eu e Deus, né? Eu não faço nada sem Ele. Ele quer que vocês entendam a graça. Agora é a graça, tá bom? Ó, nenhuma condenação. O pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo. Você não é condenado, meu irmão. Entendeu? Não há condenação. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, já levou tudo que tinha que levar, já venceu tudo que tinha que vencer. Ele venceu o pecado, venceu a lei, tirou e reconciliou nós com Deus. Entendeu? Não tem Pai Nosso que estás no céu, não tem mais em nome do Pai e do Filho, só eu, Espírito, Espírito, Espírito. Não tem mais o sinal da cruz, nós já estamos com o sinal da cruz, já estamos com a cruz de Jesus. Entendeu? Nós já temos a unção, nós já temos a fé, nós já temos tudo. Já está tudo escrito. Não tem mais a Trindade. Não tem Pai Nosso que está no céu. Ele está em todo canto. Certo? Não tem nome do Pai e do Filho. Também não tem. Agora ele se tornou um. João 17. Vocês têm que procurar a escritura, viu, gente? João 17. Tá bom? Agora veja, não tem condenação quem está em Cristo. Todo mundo nasceu em Cristo Jesus. O Espírito de Jesus está descendo até hoje na terra. Agora todo mundo vai morrer, vai subir, vai ficar lá, né? Lá em cima. Para ter o julgamento. Depois do julgamento, aí depois vocês descem numa barriga só. De uma mulher. Entendeu? Com outro nome. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Hoje é o erro da carne, certo? No Romano 6, lá no finzinho, está dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é de Deus. O salário do pecado é a morte. Quanto mais você fizer coisas erradas, você está morto espiritualmente. Não é a morte do corpo, é espiritualmente. Não tem como Deus trabalhar com uma pessoa assim. É a mesma coisa de você estar com medo, dúvida, ansiedade e preocupação. Não adianta. Entendeu? Do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Entendeu? Deixa eu ler de novo. Porquanto o que foram impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecador, ao pecados. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deu seu próprio Filho para morrer na cruz, para salvar nós. Entendeu? Por isso que eu gosto de ler a Bíblia de estudo, por causa disso, tem tudo explicando. Mas eu já estudei, vou ler de novo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Está vendo? Que a gente já estamos salvos da lei e salvos do pecado. Jesus, quando morreu, já fez tudo. E aí Deus resolveu ele morrer na cruz por nós. Que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Nós somos espírito, nós não somos carne. Agora, se você quer fazer as coisas da carne, paciência. Porque os que se inclinam, porque o que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Tá vendo? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, viu? Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo? Deus habita em vós, em nós. Deus e Jesus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Entendeu? Eu estou morta. Todo mundo da terra está morto. Vivo para servir a Deus. A nossa vida está lá em cima. Colossenses 3. Entendeu? A nossa vida está lá em cima. Nós estamos vivos para servir a Deus totalmente. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. O meu está morto, causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Viu? Habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Agora vamos lá. Muita coisa, mas eu vou indo. Vamos lá. Assim, pois, irmão, filho e herdeiro. Assim, pois, irmão, somos devedores. Não há carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixe ser guiado para ser filho de Deus. Deixe ser guiado. Não recue. Vá em frente para ser filho de Deus legítimo. Entendeu? Fique com a fé, mas não a fé mística. Veja, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez antemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Viu? Eu sou um filho de Deus, gente. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viu? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro. Herdeiro de Deus. Cordeiro com Cristo. Se com ele
sofremos, também com ele, com ele seremos glorificados. Tá vendo? Agora vamos na outra parte, o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse mundo só não está pior porque está misturado, gente. Está misturado. Se não tivesse misturado, ixi. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Tá vendo? Deus já tirou a gente do cativeiro. Mas tem gente que quer continuar na igreja, que não tem igreja na Bíblia, não tem papa, não tem pastor, não tem nada. Mas vocês querem viver. Deus já tirou a gente do cativeiro. Veja aqui. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo, que é Deus, geme e suporta angústias até agora. Veja. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Porque ele já habita aqui. Ele e Jesus habitam aqui. Nós estamos com a cruz de Jesus. Nós estamos com a unção de Deus. 1 João 2, do 20 ao 27. Nós temos o DNA de Deus, que é o nosso sangue. Como que Jeová, o povo de Jeová, não doa sangue de jeito nenhum. Eu perguntei para um abençoado, se o teu filho precisar de sangue, ele morre, mas eu não dou. Chegou, fiquei passada. Chegou a sair, que eu não quis nem mais escutar ele. Por quê? O povo de Jeová não doa sangue. E diz que Deus não está dentro deles. Como que Deus não está dentro deles se eles estão vivendo? Olha, não dá para entender, não. Veja. E não somente ela, mas também nos que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Tá vendo? Aquelas coisas que é espiritual, a gente fica na esperança, mas a gente não vai ver, só vai acontecer. Entendeu? Porque o justo vive por fé, não por vista. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. Agora, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Veja só. Sobremaneira com gemido inexprimível. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Vou ler de novo esse pedaço. E aquele que sonda
os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao no de, deixa eu ver aqui, porquanto aos que de antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Tá vendo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Que maravilha! Estou terminando, vamos lá. É porque tem muita explicação, sabe? É muito bom esse Romano 8. Que direi? Que diremos? Pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tá vendo? Ele se entregou. Ele não pensou duas vezes. Não murmurou nem nada, levou chicote e tudo por nós. Só que a gente é uma nova criatura. Né? Meu Deus, a crucificação de Jesus, Isaías 53, vocês vão olhar. É muito bom. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que foi Deus, antes por todos os nós o entregou, porventura não nos dará agraciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus. Quem os justifica? Quem os condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Estou terminando. Não vai ficar muito grande, não. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fomos? Ou nudez? Nudez. Deixa eu olhar aqui mais esse pedaço direito aqui, para vocês terem um entendimento, tá bom? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu Deus, que coisa linda. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, em os poderes. Olha, peraí, deixa eu ler. Nem do porvir, nem os poderes, nem a altura com a profundidade, nem qualquer outra criatura poderia separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Senhor. Ai, terminou, gente! Glória a Deus! Olha, se vocês quiserem, depois lê de pouquinho, é muito, né? 39. Glória a Deus. Tem muita explicação ainda, viu, gente? Desculpa, mas tem muita explicação. Eu vejo as explicações assim, ó, com os olhos espiritual, mas é por causa do vídeo. Entendeu? Mas eu vou ler o estudo de novo, que já está tudo escrito. Eu escrevo, eu marco, mas eu já estudei o Romano 8 todinho. Mas eu vou ler de novo. É o tempinho. Entendeu? Deus abençoe, graça e paz. Amo vocês.